palavra dessa noite, eu vou transmitir nesse ambiente de domingo aquilo que Deus tem compartilhado conosco nesse tempo. Eu tenho algumas palavras que eu queria falar, mas eu quero seguir a direção do Espírito através das meninas aqui que me falaram, Vivi, talvez essa seja a palavra certa para essa noite. E o Senhor tem falado muito conosco sobre ser guardiões da essência. Eu quero, como pastora da casa, eu quero hoje rasgar o meu coração para a igreja. Amém? Eu posso? Não vai ser uma palavra, mas vai ser uma conversa para você entender o que Deus está fazendo. Desde o ano passado, o Senhor começou a falar conosco sobre essência. Quando a Abba Pai nasceu, há 8 anos atrás, vai fazer 9 anos agora em novembro, o Senhor foi muito claro comigo e com o Telmo. O Senhor disse assim: filhos, eu quero fazer algo novo. Eu quero fazer algo que está no meu coração. Mas todas as vezes que eu quero fazer isso com alguém, a pessoa não aguenta a pressão e acaba se corrompendo ou indo para um lugar que eu não chamei, sendo mais atrativo. Mas eu chamei vocês para viver algo único que eu estou fazendo nesse tempo. Nós não sabíamos que a dimensão ia ser tão grande. Nós pensávamos que a nossa dimensão ia ser aquela que nós já estávamos acostumados. E aí o Senhor falou: eu quero que vocês sejam valentes pela verdade, valentes pela minha presença, e não se corrompam e não se deixam corromper. E ano passado, até na conferência de mulheres, eu falei uma palavra sobre essência. Eu trouxe aqui alguns vasos. Eu peguei uma essência e derramei num vaso muito simples, que representou o começo disso, da aba, que era num hotel, que era num pavilhão tão pequeno. Mas o vaso foi mudando, mas a essência não. Eu fui fazendo mesmo, derramando do vaso simples para um vaso maior. E mesmo o vaso sendo de que material for, a essência é a mesma. E o Senhor nos chamou como igreja, você que congrega conosco aqui. Eu sei que tem gente nos visitando nessa noite. Eu sei que tem gente que talvez está ouvindo pela primeira vez o culto. Eu quero falar, o Senhor nos chamou, não só eu e o Telmo, mas nós como igreja, para sermos guardiões de uma essência que Ele nos confiou, que Ele derramou sobre nós. Uma essência de simplicidade, de proteger a noiva, de não permitir que a noiva seja atacada, usada, vendida. Deus colocou no nosso coração uma indignação de cuidado, de proteção. Telmo falou domingo passado uma palavra que tem repercutido tanto, curado tantas pessoas, falado sobre abuso espiritual. Como nós temos lutado para ter essa casa saudável. Só que o vaso muda, mas nós precisamos preservar o que está dentro. Nós estamos aqui dentro. E tem uma salinha aqui atrás desse painel tem uma salinha. E foi uma sala que era um escritório. Antes, quando isso aqui funcionava como, os sisos, era uma sala bem complicada. Nós quebramos tudo. Enfim, ano passado essa sala passou por uma reforma. E eu botei um propósito naquela sala. E nós colocamos algumas essências naquela sala e pela igreja toda. E olha só como a gente faz as coisas sem pensar. Mas automaticamente a gente entende que é Deus que está nos dirigindo. Que a essência da igreja, o cheirinho da igreja é o mesmo cheiro da minha casa. E o lugar onde a essência é mais forte é no meu quarto. Porque eu tenho um vaso enorme dessa essência dentro do meu quarto, do lado da minha cama. E essa essência está na minha casa toda. E eu falei para o Telmo: amor, vamos levar essa essência, esse cheirinho para a igreja. Sem saber, é exatamente isso que uma liderança sadia é. O que ela vive dentro da casa dela vai vir para a igreja. É por isso que você precisa, quando você for se colocar abaixo de uma liderança, você tem que ver se aquilo ali tem saúde, se é saudável, se você pode. Porque vai vir sobre você, sobre a sua casa. E nós colocamos por tudo. Só que há 3
semanas atrás, não vou me lembrar exatamente, mas mais ou menos isso. Eu entrei na salinha e o cheiro estava outro. Eu falei, não é a mesma essência. E eu até tinha pedido para a Bianca comprar mais essência, que tinha acabado. Quando eu cheguei, eu olhei no vidrinho, não é. E aí eu pensei, vou trocar. Mas na correria, quando chegou quinta-feira na reunião de mulheres, eu tinha essa palavra guardada, não sabia se ia ministrar ela. Mas quando eu cheguei ali na salinha, que eu entrei com aquele cheiro que não é o cheiro, que não é a essência, eu falei, não vou deixar passar. Peguei o vidrinho e falei, Bianca, o que aconteceu? Não é a essência. Na hora Deus falou assim, ministra sobre isso para a igreja. E ela assim, eu já estou fazendo a troca agora. Uma pessoa veio aqui, não conhecia, comprou errado, botou errado em tudo. Aí eu falei, então vamos fazer a troca. Rapidamente a Geise já foi lá e já começou a trocar para mim. Porque a essência, ela pode ser roubada de nós. Ela pode ser, muitas vezes, enganada, substituída. Mas Deus está dando para nós um faro. Não, isso não é a essência de Deus. Não, isso aqui não é Deus. Eu quero profetizar sobre você um faro apurado, para que você saiba, essa essência não é Deus. Esse pensamento não é Deus que está falando comigo. Tem gente que está aqui hoje, que está com guerra na mente. Você tem aceitado as setas de Satanás, de rejeição, de abandono, de palavras de contenda, e você tem aceitado. Deus está falando para você, reconheça, não é a minha voz, não é a minha essência. O Senhor quer dar um faro. Reconheça quando não sou eu. E eu cheguei aqui na quinta, preparada para ministrar essa palavra, e não sabia que ia ministrar hoje. Mas durante as escrituras, você vai ver Deus, nos momentos críticos da humanidade, levantando homens e mulheres como guardiões de uma essência que Ele derramou. Homens, quando Ele diz assim, olha, Saul eu rejeitei, Saul não tem o meu coração, mas eu achei um que é segundo o meu coração. Ele diz assim, eu achei que a essência é a mesma que a minha. Davi era essa essência. E eu queria que você abrisse em Gênesis, capítulo 6. Capítulo 6 e versículo 6. Tem uma presença de Deus aqui, meu Deus. Tem uma presença de Deus aqui muito forte. Uma graça nessa igreja. Vamos lá, no versículo 6 diz assim: e o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor olhou para aquilo que Ele tinha criado. Ele olhou para os homens e para as mulheres, e Ele se arrependeu de ter criado. Eu não sei se você já passou por isso. Você já se arrependeu de algo que você fez? Poxa, que eu fiz uma errada. E Deus fez exatamente assim: eu me arrependo de ter criado o homem. Que tristeza. E o Senhor disse: eu eliminarei da face da terra essa raça humana que eu criei. Chegou o ponto do extermínio. Eu vou eliminar. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão, e até as aves do céu. Eu vou acabar com tudo. Arrependo-me de tê-los criado. Só que no versículo 8, Noé, aquele que dá descanso, porém encontrou favor diante do Senhor. Você imagina o Senhor vir com isso: eu vou acabar, eu vou destruir, fazer de conta que nada aconteceu, e a gente nem ia saber, nós não íamos saber de nada. Sim, eu não sei se você já teve essa aspira quando você era criança, mas eu tinha muito. Eu entrava numa caixinha do nada, quando dizia assim: não existisse a gente, não existisse Deus, não existisse nada.
Era horrível. Já passaram por isso? Meu Deus, nós podíamos exatamente não existir. Mas a Bíblia diz que ele olhou e falou assim: Noé, porém, encontrou um favor diante de Deus. E deixa eu falar algo: Deus está à procura de pessoas, porque Ele quer derramar favor. Ultimamente na minha boca, faz um ano e meio, quando eu vou orar, vem essa palavra: favor, graça de Deus. Deixa eu explicar uma coisa. Quando você já viu várias pessoas cantando com voz bonita, não viram já? Várias pessoas com dons de ministrar, outros tipos de dons. Mas quando essas pessoas cantam ou falam, é só uma voz bonita, é só uma palavra bem elaborada, mas não tem favor. Quem já saiu aí de uma aula ou de, sei lá, qualquer lugar que você falou: nossa, é tudo certo, é maravilhoso, mas que angústia, que ruim de ouvir, que difícil. O favor de Deus é aquilo que a gente não sabe explicar na vida de uma pessoa que não tem nada para ter, mas quando ela fala, é uma fonte a jorrar. Você bebe daquela fonte porque é água viva, é favor de Deus sobre ela, é inexplicável. Não dá para reproduzir, não dá para copiar. Você pode copiar coisas, unção não se copia, porque unção vem do alto, é autorizado por Deus. Então você pode fazer uma coisa que está dando certo para uma pessoa, copiar igual, e você não ter o mesmo resultado, porque Deus não trabalha com resultado, Ele trabalha com autorização e favor. Quando Ele autoriza, pronto, Ele autoriza. E a gente procura Deus. Eu vejo gente na reunião de mulheres aqui na quinta-feira, é um ambiente de fome e sede. Tem mulheres que estão assíduas aqui na quinta, que estão sempre junto. Elas sabem, é um ambiente de fome e sede da presença. É um ambiente de unção, de graça. E a gente busca Deus, a gente se derrama. Mas sabe o que eu vejo nesses dias? Não só aqueles que estão procurando e buscando Deus. Deus está procurando homens e mulheres onde Ele possa encontrar e derramar favor. Derrama favor. No versículo 9 diz assim: este é o relato de Noé e sua família. Olha quem era Noé. Noé era um homem justo. Noé era o quê? Justo. A única pessoa íntegra naquele tempo. E andava em comunhão com Deus. Quando nós vamos falar de integridade, para a nossa geração é muito fácil falar de integridade, para mim e para você. Qualquer prateleira de supermercado vai ter escrito assim, alimentos integrais. Agora tem os orgânicos, que eu amo isso. Se der, eu conto um testemunho para vocês sobre isso, sobre orgânico. E prateleira aqueles alimentos que são integrais. O que aquilo ali está dizendo? Olha, nós não pegamos só uma parte, né? Fizemos ali um processo e é uma farinha. Não, aqui está tudo, está a casca, está o que está dentro, está o que está fora, está bobear, tem até a raiz do negócio, até a terra ali também junto para você comer. É integral, é todo, é completo, não é uma pessoa pela metade. Então quer dizer para você, não existe vida secular e vida espiritual. Não existe na vida secular, eu faço tal coisa, você tem uma vida só. Uma, para entregar para Ele ou para entregar para o diabo. Uma só. Uma. E a Bíblia diz que Noé, ele era inteiro, ele era de verdade. Noé não mostrava só uma parte do que ele era. Noé mostrava a casca dura. O temperamento do Telmo, ele é bem forte. O Telmo é colérico. E eu sou fleumática. Eu penso um pouco mais para agir. É natural do meu temperamento pensar para agir. Pensar e tomar atitude. Então, para mim é mais fácil controlar emoções, sentimentos. Para ele é mais difícil. Ele é igual Pedro, rompante. Só que eu descobri uma coisa, até uma íntegro, é inteiro. É de verdade.
Entende? Está ali, sem mistura. É muito melhor você lidar com alguém íntegro ou só com a parte boa de alguém, porque daqui a pouco a parte ruim vai aparecer. Noé não era uma coisa em casa e uma coisa na rua. Noé não era uma coisa na igreja, uma coisa no trabalho. Noé era íntegro. Noé era tipo de homem que ele não tinha senha no celular. A esposa podia entrar no WhatsApp de Noé que não tinha nada. Noé não tinha grupo onde disseminava pornografia. Noé era inteiro. Noé era íntegro. Daí muita gente às vezes vem conversar com a gente e realmente às vezes eu penso assim: Deus, não é uma oração que vai resolver, é uma mudança de posicionamento. Outro dia um rapaz veio conversar com a gente, perdeu o casamento. Nós perguntamos por quê. Minha esposa achou vídeos no meu celular. Aí nós falamos assim: cara, tu quer viver algo diferente? Eu quero a minha família de volta. Cara, compra aquele celular pequenininho assim, até tu te libertar, se não tem nada. Te humilha para tua esposa, pede perdão e seja de verdade. Seja íntegro, pede ajuda. Ai, Jesus, vocês vão me amar depois disso. Noé era inteiro. E ele diz uma coisa: ele tinha comunhão com Deus. Comunhão é 24 horas. Comunhão com Deus. Ai, Deus, essa parte da minha vida tu não pode participar, tá? Não existe isso. Ele participa de tudo. Ele ouve tudo. Ele participa das nossas mesas. Ele conhece e sabe quem somos, nossos pensamentos. Só que Noé, por ser tudo isso, ele foi escolhido para algo que eu acredito que Deus hoje aqui está procurando homens e mulheres, que Ele vai fazer isso com você. Se você está antenado com o que o Espírito Santo vai fazer nessa noite, essa reunião de hoje pode mudar toda a sua vida. O Senhor buscou Noé para ele ser um guardião da essência. O que é que Deus fez? Criou o mundo, criou as pessoas, criou os seres animais, tudo combinava, tudo falava, gente. Tudo conversava. Mas de repente a criação começou a se voltar contra Deus. E o Senhor falou assim: o que eu criei foi bom, mas eles se corromperam. Eu vou fazer um acervo. Eu vou procurar um homem justo. E eu vou pedir para ele guardar, eu vou recolher a essência, guardar num frasco, e ele vai ser o guardião para mim. Escute isso. Todo mundo diz: a gente quando vai na escola dominical, Noé construiu um grande barco. Não era barco, era uma arca. Não era barco. Porque se for olhar hoje, né, não tem medida para ser barco. A arca chegava ao ponto de ser maior do que o templo de Salomão, gente. Não sei quantas vezes. Ela era enorme. Um barco. Outra coisa, portas, janelas, todas esquematizadas por Deus. Posso dizer uma coisa? Deixa Deus desenhar os teus acessos. Quem entra, quem sai, a hora que fecha, a hora que abre. Deixa Deus desenhar o projeto da sua vida. Deixa Deus desenhar o projeto da sua casa. A arca foi desenhada por Deus. Uma arca grande, um baú para guardar uma essência. Quem é mulher sabe aqui. Eu tenho 45 anos, vou fazer 46 esse ano. Na minha época, quando eu tinha 15 anos, era must ganhar uma caixinha de música com uma bailarina dançando. Quem ganhou? Eu já não preciso nem falar nada. Aquela bailarininha dançando. Gente, quando eu ganhei, eu me senti primeiro uma moça. Eu já tenho uma caixinha de música para guardar minhas joias. Nem tinha nada. Deus deu para ele, escuta um projeto de uma arca para guardar algo que Noé não tinha noção de quão valioso é. Posso falar uma coisa sobre eu e você? Nós não temos noção do que Deus quer construir na nossa vida, na nossa casa. Nós não temos noção do que Deus quer guardar dentro desse lugar, do que é valioso. Nós não temos ideia. Noé disse sim. Ele tinha comunhão com Deus. É muito mais fácil para uma pessoa que é íntegra, tem comunhão com Deus, dizer sim. Às vezes você vê um lutando com um anjo, está desobediência, gente. Porque aquele que está com Deus, ele não questiona. Amém, Senhor, é isso aí, vamos lá, estamos juntos. Vocês estão entendendo? Bom, tem algumas lições que eu queria falar sobre ser aquele que protege a essência.
Em Marcos, se eu não me engano, 3:27. Vamos ver se eu estou boa, gente. Senão eu vou passar mó vergonha, mó vexame agora. Abre aí, vamos ver se é isso mesmo. Marcos, eu não sou boa de endereço, mas tem algumas coisas que gravam. Marcos 3:27. Não é 27. É 3 alguma coisa. Peraí. 3:27, é isso aí. Deu certo. Olha o que diz aqui, ó. Marcos 3:27 diz assim: quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear toda a casa. Eu quero dar uma palavra para os homens aqui nessa noite. Você é o homem forte da sua casa. Você é o homem forte da sua casa. E muitas vezes o acesso para os seus filhos, o acesso para a sua esposa é você. Porque o diabo não pode tocar na sua casa enquanto ele não te amarrar, e enquanto ele não trazer algo que seja mais forte sobre você. É por isso que você não vai ver quase tantas mulheres lutando com pornografia, mas você vê o homem, porque ele é o acesso. A maioria dos homens que lutam com pornografia tem filhos com guerras na área da sexualidade. São atormentados, crianças atormentadas. E eu não estou falando isso do que eu penso, eu estou falando isso de gabinete pastoral, de conversa. Eu estou falando isso de uma realidade. E é Jesus que diz isso: olha, ninguém entra numa casa para saquear os bens, para roubar a essência, sem antes não amarrar o valente. Homens, você é o valente de Deus. E ainda diz que algo mais forte precisa prendê-lo. Não existe no homem coisa mais forte do que os seus desejos, que o homem precisa dominar. Eu digo claramente, os homens são muito mais fáceis em muitas áreas. Vocês são de boa, vocês não têm tanta confusão. As mulheres que brigam, vocês entram de gaiato nas brigas, porque vocês nunca, é difícil. Tem homem fofoqueiro? Tem homem fustriqueiro? Tem. Ele é pior que mulher quando ele é. Mas é raro, não é nem 10%, é sério, não é nem 10%. Quando você vê um homem numa conversa, o que, sai correndo. Clama o sangue de Jesus e manda ele orar, porque ele está... Mas a maioria dos homens são de boa. Você vai ver que é as mulheres que se brigam. Na família, fulano não falou com o Beltrano, porque as mulheres se brigaram. Gente, mulheres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, nos ama, nos ajuda. Mas o homem é mais simples para isso, ele é mais básico na resolução. Se ele vai resolver um problema, 1 mais 1 é 1, mais 1 é 1. Ele sai de lá, não é mais 1, é 1 mais 1, acho que é 4. Se é 1 é 1, é 2 é 2. Mas eles têm esse problema, os desejos, que é a amarra mais forte, que é a porta aberta, que pega os filhos e rouba a essência. Deus está falando para você nessa noite: eu vou te ajudar a você ser mais forte que essas amarras. Mais forte. Talvez você vai precisar sair de grupos de WhatsApp hoje. Talvez você vai precisar dizer para aquele amigo: cara, caminhamos junto até aqui, de boa, mas daqui para frente eu amo a minha família. E você não é um guardião da minha família. Você destrói a minha família. Você não ama a minha esposa, não ama os meus filhos. Você me tira de dentro da minha casa. Eu não quero. Escute, você pode amar a sua família, mas se você é amigo de um ladrão, ele vai roubar a tua casa. Você é forte, homem. Você não é fraco. A sociedade tem dito: os homens são fracos. Vocês são fortes. E eu quero profetizar aqui que se tem alguma mulher no lugar errado dentro da casa dela, vai sair hoje. E ela vai colocar o marido dela nesse lugar. Sabe, homem, é você que tem que chamar para o devocional o filho. Eu posso dizer, como mãe, eu já fiz quantas vezes, mas quando o pai chamou foi diferente. O homem tem um poder de influência. O homem tem um poder de trazer sobre a criança uma sensação de fazer parte, de identidade. É para você isso. Eu não tenho jeito com essas coisas. Tu é forte, Deus vai te dar graça. Noé era diferente numa geração corrompida. Você quer ser igual à geração que nós estamos? Você viu esse final de semana todas as tragédias? É só tragédia.
Deus, sabe por quê? É incrível isso. Você nunca vai ver assim, ó. Família feliz passou um final de semana tranquilo, sem nenhum acidente, no portal das notícias da nossa cidade. Família brincou, comeram, foram felizes, foram para a beira da lagoa, ou ficaram no tapete brincando, montaram uma casinha, nunca. Família estava andando e o carro, só desgraça vira notícia. É por isso que Deus tem que procurar você. Onde está a família que vive na paz? Onde está aquele homem que é íntegro, aquela mulher que é de verdade, que eu possa entrar naquela casa e fazer dali uma arca da minha presença, onde eu vou esconder aquilo que é precioso? Se eu e você que somos homens e mulheres, escute, carnais, muitas vezes erramos, falhamos, nós não vamos colocar aquilo que é precioso na mão de qualquer um? Eu te faço uma pergunta: qualquer pessoa pode ficar com a sua filha, levar para casa e cuidar? Lá em casa não. A Vitória nunca, eu tenho amigos aqui de anos, nunca dormiu na casa dos meus amigos. Não confio em ninguém. Os maiores abusos sexuais acontecem com pessoas de perto. Ai, deixa a tua filha aqui. Não deixo. Eu cuido porque eu sou guardiã da essência. Eu preciso proteger a pureza delas. Agora, se eu e você que somos carnais, nós protegemos, nós pegamos aquilo que é precioso e colocamos em lugares seguros, imagina Deus. Tem coisas que Ele não derrama na nossa casa, que Ele vai dizer, vai se perder. Não vão proteger, vão ainda manipular e vão ainda usar, escute, para envergonhar o Evangelho. Tem muita coisa, gente, que parece, mas não é. Que Deus te dê nessa noite, em nome de Jesus, esse discernimento, para você entender aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Deus está procurando casas que sejam guardiãs da essência e da presença. Noé não foi escolhido por ter uma habilidade em construção de arca. Ele nunca tinha construído uma, nunca. Deus não procura assim, deixa eu ver alguém que seja bom com tábuas, com betume, alguém que trabalha com isso. Nós talvez iríamos para esse lado. Deus não, porque Deus não escolhe segundo o padrão humano. Samuel ouviu claramente de Deus: filho, não vejo como o homem vê. Eu rejeitei todos esses, o que eu vou escolher ainda não chegou. O padrão de Deus é outro. E Ele diz assim: esse cara tem o meu coração, esse cara anda comigo, tem comunhão comigo. É para ele que eu vou dar o acervo da essência. Só que Deus é tão bondoso que Ele deu um projeto. Gente, se você lê Gênesis, depois lê o projeto, é lindo, tem as medidas, um tipo de material que vai ser usado, quantas portas, quantas janelas, inclusive, deixa eu falar uma coisa importantíssima, a porta se abriu e se fechou na direção de Deus. Noé, você não vai ver Noé caçando girafa, caçando tigre, leão, caçando pato, marreca e cobra para entrar dentro da arca. Elas simplesmente obedeceram o chamado de Deus e entraram dentro daquela arca. O acervo veio na mão dele. Aquilo que é de Deus vai vir na tua mão. Você não vai precisar caçar, vai chegar, vai vir. Lembra que eu falei dessa situação que está acontecendo? Eu disse: Deus, se for o Senhor, vai bater na nossa porta. Bateu. Esse lugar foi assim. Nós nunca viríamos aqui por conta própria. Eu me enxergo, o Telmo também se enxerga. A gente não tinha condições. Mas Deus, eu lembro do Eliezer, né? O Eliezer está aqui, ele falou assim para mim. Eu falei: Eliezer, o palco ainda, porque lá era um palco, gente. Lá o palco era lá, palco enorme. Eu me vi ministrando lá, eu falei: não vou dar conta, Deus. Eu falei: Eliezer, como é que a gente vai cuidar disso aqui? Como é que vai ser? Olha, se nós conseguirmos comprar, e tu pensa nisso, vamos pegar as preocupações e organizar. Ai, eu falei: ai meu Deus. E deu certo, porque vem na mão. Deus não só dá o projeto, como Ele diz: não te preocupa com nada, porque onde eu aponto eu pago a conta. Aquilo que eu levanto eu sustento. Aquilo que eu promovo eu faço questão de deixar de pé e funcionar, de dar propósito. A arca com 3 compartimentos para guardar a essência, porque Ele ia destruir tudo. Não era a arca, mas era o que ela carregava. E aqui eu vejo a simplicidade de Deus quando Ele vai tratar de essência. A arca era extremamente simples, mas muito funcional. Tinha uma frase que eu odiava, que o Telmo me falava desde que a gente casou.
Agora ele parou de falar porque eu pedi. Deus, eu tenho trauma dessa frase. Que é uma frase que todo militar conhece. Esse vaso aqui não é tão bonito, mas cumpre o propósito. Aí eu dizia, Telmo, vamos comprar um varal melhor. Não, que a gente tenha lá, cumpre o propósito. Não dá para pendurar roupa? Eu falo, dá, então cumpre o propósito. Não, mas é um varal, pendurado lá no muro. Não, cumpre o propósito. Deus chegou para Noé e falou assim, filho, eu vou te dar algo que vai cumprir um propósito. Sabe por quê? A arca não era um lugar para ficar, era só uma transição. Escute, tem situações na sua vida que é transição. A essência nós precisamos carregar para um lugar, é uma transição. Você que é pai e mãe hoje aqui, você que já é vó, já consegue visualizar isso. Não tem a ver com você, com a sua vida, você vai deixar um legado. É para os seus filhos. Você vai carregar uma essência para uma próxima geração. O meu avô era pastor. Olha isso, meu avô, ele morreu pregando. Meu avô tinha 56 anos, se eu não me engano, super novo. Na época que ele ministrou, eu tinha 6 anos de idade, eu acho. Sabe aquelas tendas de evangelismo da época? Antigamente sempre tinha aquelas tendas cruzadas evangelísticas. Chamaram meu avô, era um culto da tarde, 2h30 para ele pregar. O meu avô foi, levaram ele ministrou. Enquanto ele ministrou, gente, ele teve um AVC. O pessoal conta que ele segurou a Bíblia no peito, deu um grito assim, como se sentir mal, e caiu com a Bíblia. Ele ficou 7 dias na UTI. E o Senhor levou ele. No pátio onde ele ministrou, era de um bairro aqui da cidade. Onde ele foi atendido na igreja, levaram correndo para a igreja. Naquela época, gente, esse negócio de ambulância é fácil. Talvez se tivesse, meu avô teria sido salvo. E poderia estar vivo até hoje. Mas na igreja que ele morreu, ali que ele teve o AVC, eu ministrei anos depois. Só que eu não sabia exatamente se era ali. Uma mulher falou, você é neta de fulano? Eu falei, sou. Foi aqui que o seu avô pregou pela última vez. E foi ali, uma das primeiras vezes que eu ministrei na cidade de Criciúma. Deus me levou para onde meu avô tinha terminado. E Deus falou, não acabou nele, continua em você. Ele trouxe a essência, ele carregou, ele foi fiel, um homem íntegro. E entregou para mim um baú e falou, agora abre, porque tem muita coisa boa aí. Nós vamos levar essa arca para algum lugar. Deus vai depositar coisas que não vai acabar em você, na sua família. Não é sobre o seu ministério. Posso falar uma coisa? Eu hoje aqui, eu e o Telmo, como pastor dessa igreja, a gente já não está mais vivendo para aquilo que nós vamos viver. Eu olho para a galera do imersão, eu olho para o teens, eu olho para o pré-teens, eu olho para as crianças. E eu sei que daqui a alguns anos eu vou entrar aqui com 95, 96 anos. Não vou entrar de bengala porque eu tô, e nem banguela. Nem de bengala e nem banguela. Porque eu estou me esforçando, pagando um preço para chegar aqui andando e ver o legado e ver aquilo que Deus, trouxemos a arca segura até aqui. Eu lembro, gente, nós passamos uma situação tão difícil em 2008, tão difícil, tão dolorosa. Quando você acredita em alguém, que aquela pessoa é fiel. Nós congregávamos num lugar e houve uma quebra de confiança. Eu falo isso no temor do Senhor. Nós fomos para um extremo. Telmo, não vamos mais congregar em igreja nenhuma. Está tudo perdido. Vamos para dentro das casas. Vamos ministrar nas casas. Vamos ficar com os pobres. Vamos para o presídio. Eu não quero mais saber de igreja, de pastor, de nada. Olha o que Deus faz. Mas quando eu dobrava o meu joelho lá na minha casa, às vezes eu orava, a Vitória era pequena, eu dizia, Deus, eu queria tanto que ela participasse de retiros. Eu quero tanto que ela tenha uma família na fé. Senhor, eu quero tanto que as minhas filhas caminhem com homens e mulheres de Deus. Pai, eu quero uma construção. Quando eu vejo as minhas filhas no retiro, eu vejo que Deus responde orações.
Deus nos trouxe para um lugar seguro. E Ele nos deu uma arca com uma essência dentro. Meu Deus. Tem um ditado que diz assim, ó: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Mas agora isso mudou. Mas antigamente se demorava 80 anos. Então tu plantava 80 anos que a tamareira ia dar o primeiro fruto. Hoje houve uma modificação na genética da semente e infelizmente mudaram. Então assim, mas ainda é longo, se eu não me engano são 10 anos, primeiro fruto. Mas tem coisas que você está plantando hoje que você não vai colher, mas você vai ver os seus filhos colhendo. O meu avô plantou coisas que hoje eu estou colhendo. Na geração da minha mãe, os meus 5 tios, que são filhos do meu avô, vou abrir isso aqui, que Deus cuide do coração da minha família. Eu amo eles, mas essa é uma verdade. Nenhum deles seguiu o caminho do meu avô. Amam o Senhor, nenhum deles. Uma tia minha foi para o seminário, saiu de lá, foi morar fora do Brasil, se envolveu com outras coisas, ninguém quis nada. Um dia eu com 6 anos de idade, dentro de um carro, 6 anos, no banco de trás, inesquecível, uma voz veio assim para mim: posso te escolher na tua família? Eu falei: pode, você vai ser diferente. Naquele dia o Espírito Santo se apossou de mim com 6 anos e já não era mais eu já vivi uma vida diferente. Aquilo que a minha geração passada rejeitou veio como unção dobrada sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. É precioso o que Deus está dando para a gente carregar, é precioso. Noé não tinha medo de fazer algo pela primeira vez, porque ele não estava fazendo baseado na sua própria força. Deus havia mandado. Homens e mulheres que estão aqui, não tenha medo de fazer algo que nunca ninguém fez. Não tenha medo, porque o Senhor vai derramar um projeto na tua mão. Vai ser claro como a luz do dia, não tem como errar. Noé precisou de paciência. Não foi micro-ondas, não foi miojo, 3 minutos está pronto. A arca demorou anos. E uma coisa linda, envolveu os 3 filhos. A Bíblia diz que Sem, Cão e Chafé ajudavam Noé. Deixa os seus filhos se envolver na construção da arca. Deixa eles bater o martelo algumas vezes. Deixa eles ver você dentro de casa, urrando, orando, clamando a Deus. Deixa eles ver. Deixa eles ver a mulher e o homem que você é em Deus. Convide eles. Filho, hoje no almoço você faz a oração, filho. Faz. Mas como que ele vai fazer se ele não vê o pai fazendo? O pai que já vai direto, vai comendo tudo. O Senhor está dando hoje para nós um novo modelo. Deixa os filhos participarem. E que estranho construir algo que não faz sentido com o que a pessoa está vivendo. Eu posso dizer uma coisa: todas as pessoas que se corromperam com o meio perderam a essência. Não seja parecido com o que está ao redor de você. Eu falo para políticos que estão aqui, homens e mulheres de departamento público, escolas, faculdades, universidades. Tem pessoas aqui que estão enfrentando guerras que nós não temos noção. Os nossos jovens, as pessoas. Não queira ser igual ao meio. Talvez Deus está te pedindo para construir algo que não tem nada a ver com ao redor. Não chovia naquele lugar. Como que eu vou construir uma arca que vai boiar? Não faz sentido. Você só precisa ser obediente, porque na hora certa, escute, construir a arca é com Noé, fazer chover com Deus. Você não precisa construir a arca e ficar dançando de chove, Deus, pelo amor, não. Ele vai trazer a chuva no tempo certo. A chuva que vai dizer que você não estava errado. A chuva que vai dizer que tudo que você construiu até ali valeu a pena. A chuva que vai trazer clareza no propósito. É Ele que vai fazer. Não é você. Posso dizer, não se justifique.
Não tenta explicar. Essa arca foi ele, desculpa, né? Deixa eu tentar esconder. Não esconda. Não se justifique. A Bíblia diz que eles ridicularizavam Noé. Riam de Noé. Seu louco. Eu quero dizer que nós sejamos chamados de doidos na nossa geração, porque a Bíblia diz que ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele chamou aquilo que não é para confundir o que é. Ele chama quem ele quer. Deus não tem contrato fechado com ninguém. Ele chama quem ele quer. E a água vem para provar que Deus estava com ele. Não se justifique. Não perca a oportunidade de deixar Deus justificar e trazer chuva nos projetos que Ele tem colocando. Sabe, pastores, quantos anos de pastoreio vocês dois? Chuva vai vir. O Senhor me mostra chuva sobre a vida de vocês, que vai fazer arcas construídas muitos anos flutuar e todos verem, era verdade. Sobre vocês essa graça. A arca carregava uma essência. Ela carregava aquilo que Deus tinha criado, que era muito precioso. A Bíblia diz que depois de meses com água e chuva, um dia as águas começam a baixar. E eu quero declarar isso para você: as águas estão baixando. Não foi fácil, mas as águas baixaram. A arca parou no lugar certo. Não tinha remo. A arca não tinha remo, não tinha leme, não tinha condução humana, não tinha controle humano. Era Deus que guiava. A sua casa não tem remo. Se você, mulher, tem colocado a mão aonde Deus pediu para você deixar Ele fazer, tire a mão hoje. Tem muita mulher que está esgotada, cansada, porque está fazendo com a sua mão. Deus está falando: larga agora. No projeto não tem leme, não tem remo. Eu que guio e eu faço a arca parar no monte certo, no lugar certo, aonde eu quero que distribua a minha essência. A porta se abre e toda aquela essência que está dentro sai para fora. Nós estávamos falando outro dia aqui, uma palavra nova. A Geise trouxe isso para nós. É tão bom que a gente está no meio de pessoas que andam com Deus, um vai completando o outro. Ela falou assim, algo sobre curadoria. E eu falei: curadoria é um lugar de cura? E curadoria, em termos mais simples, a gente vai dizer assim, ó, vamos pegar uma bolsa de uma marca luxuosa. Vamos ver se ela é falsa ou não. Tem uma curadoria no Brasil daquela marca. Ela é autorizada, ela tem autoridade, ela sabe, quando ela pega aquela bolsa, se aquela bolsa é verdadeira ou não. A curadoria tem o poder de se ver se a essência é real ou não. É igual aquela coisa do cheiro. Não é a essência. A curadoria tem esse poder. Deus falou conosco: eu estou chamando os curadores da essência. Homens e mulheres que eu vou dar autoridade. Pessoas vão chegar até você e vão dizer assim: olha, eu estou ouvindo essa pessoa aqui. Isso aqui é de Deus? Olha, eu ouvi essa palavra. Isso aqui está... As escrituras dizem isso. Você é um curador, você é aquele tutor autorizado por Deus para dar palavras certeiras, para trazer de volta pessoas que estão perdidas. A igreja é esse lugar de curadoria. Eu quero orar por você nessa noite. Tem uma unção sobre os homens aqui hoje. Eu vejo um amor tão grande de Deus sobre vocês. Não tem aqui hoje, sabe o que? Não tem acusação. O Espírito Santo está te atraindo para um lugar diferente. Filho, eu não te acuso, mas eu te arranco desse lugar. Filho, eu não te acuso, mas eu te trago para esse lugar. Homens valentes que Deus vai dizer: eu te chamei para ser o protetor da tua casa, da tua família. Talvez você, homem, está querendo desistir do seu casamento, desistir da sua família. Parece que está tudo errado. Deus está te dando nessa noite uma chance, autorização. Eu autorizo você para ser o curador da essência dentro da sua casa.
Mulheres que estão aqui, o Senhor está falando, eu estou derramando sabedoria sobre você, discernimento, graça sobre você. Essa noite, eu queria que você ficasse de pé. Eu vejo hoje caminhos tortuosos sendo endireitados. É nítido. Caminhos tortuosos sendo endireitados. Parece que tem gente aqui que está entendendo. Eu sou um guardião da essência, eu sou uma guardiã, não posso. A minha vida, escute, Deus não olhou para a vida religiosa de Noé. Ele olhou como ele andava. Como eu ando, é como é a minha vida. Quando eu vou no mercado, quando eu vou ao banco, quando eu vou na igreja, quando eu vou na casa da minha família, como que eu ando? Eu ando com Deus. O Senhor está dando para nós hoje um presente. Ele está despertando homens aqui nessa noite, mulheres aqui nessa noite. Eu estou te chamando para esse lugar. Tome a sua posição. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar, eu vou ser usada no Espírito. Eu quero orar pelos homens. E se você sabe que essa palavra foi para você te reposicionando nessa noite, uma das coisas que você precisa fazer é mudar de posição, mudar de atitude. Eu queria chamar você, eu quero orar por você aqui na frente. Vem. Tem homens aqui que Deus vai dar coisas novas para você construir. Para você. Coisas inovadoras que nunca ninguém fez. No começo vai parecer que não faz sentido. Ideias novas, criatividade. Mas depois a chuva vai vir. Vai vir. Homens, Deus está chamando você nessa noite. É com você. Pode vir. Deus está fazendo, é você que é o sacerdote da sua casa. É você, não é a sua esposa. Você é o sacerdote. É você que tem que chamar para orar. Oh. Vem, tem espaço, vem. Que essência. Tem mulheres intercessoras aí, será que tem? Pelo que eu fiz dela, essência és tu, essência és tu, Jesus. Deus está quebrando aqui em alguns homens. Deixa eu falar para vocês, homens. Deus está quebrando padrões de comportamento. Homens que padrão de comportamento. Inclusive homens, eu vou falar, que estão em empresas familiares. Deus está falando, eu quero te dar coisas novas. Por que você se apega a algo? Eu quero te dar coisas novas. Eu quero trazer coisas novas sobre você. Deus está fazendo aqui libertações. Você que não consegue dizer não para a sua vontade, para os seus desejos. Você que não consegue ser íntegro. Deus está vindo com o Espírito Santo sobre você nessa noite. E Ele está dizendo, eu te faço forte. Eu te faço um homem forte. Comece a ser cheio agora. Cheio do Espírito Santo. Homem, comece a ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Se posicione nas fileiras. Deus está dando espadas para homens aqui. Espadas para você. O Senhor está falando. Tem direções. Sabe por que a tua casa está perdida? Porque tem direções que eu não falo para tua esposa. Ela está lá todo dia me buscando. Mas não é para ela que eu vou falar, é para você. É para você. Pai, nós oramos nessa noite. E nós declaramos arcas novas, guardiões da essência aqui, homens se comprometendo diante de ti. Eu sou um guardião da minha casa.
Eu sou um guardião da minha esposa. Eu sou um guardião dos meus filhos. Homens solteiros que estão aqui, solteiros, Deus está falando para você: eu vou te dar uma família para você cuidar. Mas seja fiel aos tesouros. Nós vamos ver depois disso uma mudança nas crianças. Escute, o ministério infantil dessa igreja vai explodir. As crianças vão começar a ser cheias do Espírito Santo. Deus está colocando a casa em ordem. Os adolescentes vão começar a ser cheios de Deus. Deus está botando os valentes dele na frente com escudos. Deus está colocando os valentes dele na frente com escudo. Deus nunca faz nada sozinho. Todos os propósitos de Deus, Deus chamou homens e mulheres para estar com Ele na batalha. Homens, Deus coloca hoje um escudo na tua mão. Um escudo na tua mão para proteger a tua casa, para proteger a igreja, para proteger a família. Eu nem posso dizer tudo o que Deus está me mostrando, mas Ele está fazendo algo lindo aqui. Você pode estender as mãos bem alto. Você é guardiã da essência. Pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz. Pai, como homens e mulheres nessa noite, nós nos comprometemos a sermos guardiões da essência. A nossa casa é a arca. O Senhor pode derramar o teu acervo na nossa família. Você pode derramar o acervo onde homem é homem, mulher é mulher. Esse é o acervo de Deus. Nós queremos carregar a essência na nossa casa, na nossa família. A presença de Deus, o lugar do homem, o lugar da mulher, o lugar das crianças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar pelos solteiros. Amanhã é dia dos namorados. Eu vou orar agora em nome de Jesus, Pai. As futuras famílias que virão, nós como igreja guardamos eles. Toda palavra, toda experiência ruim não define o teu futuro. Em nome de Jesus nós abençoamos famílias saudáveis. Famílias saudáveis, Senhor. Famílias saudáveis, casamentos saudáveis. Que esse ano e o próximo ano a gente vai dizer assim, que tanto casamento nessa igreja, uma unção de famílias nesse lugar. Levanta a tua mão, quero te abençoar, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, nos leva guardado, protegidos pela tua presença. Eu queria que você estendesse as mãos lá para sua casa. Você pode ir lá para sua arca, ver onde você mora, isso. Você vai dizer, Senhor, eu me comprometo. Repita comigo, Senhor, eu me comprometo a ser um guardião da tua essência na minha casa. Comece a orar pela sua família, pela sua casa, isso. Essa casa vai ser um lugar de paz, não um campo de guerra. Um lugar de acolhimento, um lugar de vida. Isso. Deus vai colocar as coisas em ordem lá na sua casa. Isso. Em nome de Jesus, telhados aqui serão consertados. Sacerdotes estarão no lugar certo. Mulheres estarão no lugar certo. Em nome de Jesus, amém. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos. Você pode aplaudir a Ele. Ele é digno. A essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pelo que eu fiz dela, mas a essência
Estende a mão para cá. Abençoa a nossa casa, nossa família. Viagem do Thelma amanhã. Abençoa a nossa família, nós precisamos. Nós amamos vocês, igreja. Uma semana abençoada. Que Deus abençoe.